Há uma história, o que o Alberto acabou de compartilhar, me lembrou uma história de Watchman Nee, quando ele estava na prisão. Ele ficou mais ou menos 20 anos na prisão. Alguns dizem que ele morreu na prisão, outros dizem que eles soltaram ele para morrer fora da prisão. Mas há uma história que ele evangelizou um guarda da prisão, e quando esse guarda realmente ele teve a revelação da pessoa do Senhor Jesus, da sua obra e da sua pessoa, dizem que esse guarda disse assim para o Watchman Nee: você não está entendendo? Se eu aceitar esse Jesus que você está falando, eu vou perder tudo que eu tenho. E aí o Watchman disse para ele: enquanto você não aceitá-lo, você não tem nada. Glória a Deus pela pessoa do Senhor Jesus. Compartilhei semana passada, pela graça do Senhor, que um filho nos foi dado. O Filho de Deus nos foi dado. O maior presente que a humanidade poderia receber é a pessoa bendita do Senhor Jesus. Não há nada como Ele. Então vamos prosseguir nessa noite, esperando que Ele nos ajude, que Ele esteja conosco, que Ele fale aos nossos corações. Está no meu coração compartilhar com vocês, irmãos e irmãs. É uma palavra de encorajamento. Lamentações 3:21, ali é dito: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. São dias difíceis, e eu espero que, através daquilo que o Senhor nos falar nessa noite, todos nós possamos ser encorajados a aguardar com paciência a manifestação, a volta do Senhor Jesus. Então vamos abrir em Atos capítulo 9, livro de Atos capítulo 9, e vamos ler alguns versículos aqui, Atos capítulo 9, a partir do versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. É uma história bastante conhecida, mas eu não me deterei apenas nessa porção nessa noite.
Embora, por mais maravilhosa que seja a experiência que nos é relatada aqui em Atos capítulo 9, não é a conversão de Saulo em si que está no meu coração para compartilhar. Eu desejo compartilhar com vocês nessa noite 3 características do nosso Deus. Embora eu me deterei mais no Pai, nós devemos ser lembrados de que tal Pai, tal Filho. O Senhor Jesus e o Pai, eles são um. Felipe, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como me pedes, mostra-nos o Pai. 3 características que eu quero lembrar aos meus irmãos e irmãs nessa noite, que são pertinentes ao nosso Deus e Pai. Às vezes, quando passamos nessa porção das Escrituras, a gente já está tão familiarizado que nós podemos perder os detalhes e a beleza da Palavra de Deus. Detalhes que estão escondidos aqui e que eu espero que o Espírito Santo possa nos mostrar. A primeira característica do nosso Deus é que Ele sabe todas as coisas. Ele sabe tudo. E eu posso te provar. A história diz que Saulo estava indo, respirando ameaças de morte, para prender os discípulos em Damasco. E aí, seguindo ele estrada fora, quando ele chega perto de Damasco, subitamente é dito que uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele cai por terra. E aí tem aquele diálogo com o Senhor. O Senhor se dirige a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele responde ao Senhor: quem és tu, Senhor? E o Senhor revela-se a ele. O Senhor lhe conta quem é este que está falando do céu com ele. E Saulo, quando ele se levanta, agora ele está cego. Ele não consegue ver. Um homem de tanta visão, de tanto conhecimento, um homem tão sábio, que estava sendo preparado neste mundo para servir ao príncipe deste mundo. Um homem muito preparado, como eu disse. Agora esse homem está cego. Um homem que tinha tanta luz acadêmica, tanto conhecimento, agora ele está cego. E eles levam-no para Damasco. E aí, no versículo 10, há algo maravilhoso aqui, que mostra-nos que o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, Ele sabe tudo acerca de tudo. E eu espero que você, sendo relembrado disto que Deus é, que Ele sabe de tudo, acerca de todas as coisas, você possa ser encorajado no seu caminhar com o Senhor. O Senhor, Ele vai, a partir do versículo 10, o Senhor então vai aparecer numa visão a um homem chamado Ananias. E o Senhor lhe diz: Ananias, ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Não é interessante? Não te chama atenção? Aqui no versículo 10, o Senhor sabia que ali em Damasco tinha um discípulo chamado Ananias. E o Senhor chama-lhe pelo nome. No versículo 10 ele diz: Ananias. E aí no 11 o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas. Você consegue ver os detalhes? Ele sabe tudo acerca de tudo. Levanta-te, Marlon, vai lá na Majorgote, número 1027, na casa do Tião Pereira. Vai lá. Ele sabe tudo acerca de tudo. Às vezes, nas nossas reuniões de oração, muitas vezes nas nossas orações, e eu me incluo também nesse grupo, nós esquecemos quem o nosso Deus é. Nós tratamos o nosso Deus como se Ele pudesse ser pego de surpresa. Ele nunca vai ser pego de surpresa. E aí às vezes nós oramos assim: ó Senhor, tem misericórdia. Eu quero orar pelo Antônio Davi. O Senhor sabe, Senhor, Antônio Davi, marido da Terezinha, da dona Terezinha. O Antônio Davi, que trabalha lá no açougue, Minas. O Senhor sabe, Antônio Davi, que tem 3 filhos e ele está hospitalizado e ele precisa da sua ajuda. Irmão, se pudéssemos virar a câmera para o coração de Deus, quando falássemos assim: Senhor, queremos orar pelo irmão Antônio Davi. E o Senhor talvez pudesse dizer: ah, sim, Antônio Davi. Sim.
48 anos, 7 meses, 8 dias, 22 horas, 7 minutos. Antônio Davi, sim, CPF 828-303-12600, identidade 355-81-89, mora na Rua Carolina, 267, Jardim Quebec. Sim, eu sei. Na verdade, a Terezinha é Maria Tereza de Ávila. Ela tem 43 anos, CPF tal, identidade tal. Ele sabe tudo. Isso não te encanta? Isso não te anima? Ele sabe todas as coisas. Então, na conversa com esse discípulo, o Senhor diz assim: dispõe-te e vai à rua que se chama direita. Na casa de Judas. O Senhor sabia até quem morava nessa casa. Vai lá, rua direita, casa de Judas. Procura por Saulo. Já não seria suficiente? Aí o Senhor diz: a realidade de Tarso. Quantos detalhes. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe tudo o que nos acontece. Aí ele diz: este homem está orando. Irmãos, isso me toca. Quando o Senhor vai dando essas informações para Ananias, é tão maravilhoso. Levanta-te, dispõe, vai à rua que se chama direita, na casa de Judas. Procura por um homem procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E aí o Senhor conta para Ananias o que é que Paulo estava orando e o que aconteceu na oração dele. O Senhor diz: e viu, enquanto orava, ele viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Sobrou pouca coisa para Ananias fazer, não é verdade? E aí Ananias, ele reluta e depois o Senhor o consola amorosamente. Então Ananias dispõe e vai. E agora esse homem que será tremendamente usado por Deus, ele vai se converter e ele vai passar a ver e verá. E na história da igreja, poucos viram como ele viu. O nosso Senhor sabe de todas as coisas. Vocês se lembram lá em 1 Samuel, lá nos conta que Davi, um dos filhos de Jessé, ele foi ungido por Samuel, o profeta. Mas quando ele foi ungido como rei, Saul ainda estava reinando. Davi não era ainda de fato o rei, porque Saul estava no trono. E aí um dia, num determinado dia, Saul prometeu dar a Davi a sua filha mais velha. Você lembra o nome dela? Merabe. Imagine, qualquer um de nós aqui, se fosse solteiro, e a nós fosse dado esta promessa, o rei de Israel, ele olhasse para um de nós e dissesse: você tem pelejado as minhas batalhas, eu vou te dar a minha filha mais velha, Merabe, como esposa. E aí é dito, Davi agarrou-se a essa promessa, ele achou boa coisa. Ele disse: não é coisa de somenos ser genro do rei. Quem não queria ser genro do rei? E você se lembra o que a palavra diz, logo em seguida? Diz que ao tempo em que Merabe deveria ser dada a Davi, ela foi dada como esposa para um outro homem, um homem chamado Adriel, o Meolatita. E qual que seria a sua reação? Eu sei qual seria a minha reação. Eu tenho os meus direitos. E falou, está falado. E se você me prometer, Sérgio, então que você cumpra. E talvez eu pudesse levar aquele homem na mais alta corte e reivindicar os meus direitos. Irmãos, não vamos ouvir nada, absolutamente nada, da parte de Davi com relação a esse incidente. Você consegue imaginar a vergonha que veio sobre esse jovem chamado Davi? As pessoas, isso foi público, foi falado abertamente. Então muitos já estavam se preparando, talvez a família dele, me permita imaginar, se preparando para esse grande casamento. E agora o Espírito Santo diz: ao tempo em que Merabe deveria ser dada a Davi, Saul a deu como esposa Adriel, o Meolatita. E aí passa-se um tempo depois,
Saul, intentando matá-lo, Saul fala: agora aquele que me trouxer prepúcios dos filisteus, sem prepúcios de filisteus, esse então vai se casar com a minha filha. Davi valentemente vai lá, ele mata esses filisteus, e aí ele vem e finalmente ele se casa com a filha do rei, Mical. Diz que Mical o amava. E aí mais tarde, quando ele de fato é rei de Israel, que ele vem trazer a arca entrando jubilante em Jerusalém, ele está cantando, ele está dançando, ele está pulando de alegria. Mical, vendo o que ele fazia, ela o desprezou no seu coração. E ela repreendeu o rei. Ela falou: que folga é essa? Você não tem vergonha? E aí, por causa disso, vocês se lembram o que aconteceu com ela? O que aconteceu com ela, Sérgio? Ela ficou estéril. Essa mulher nunca conseguiu dar filhos a Davi. Isso era uma grande afronta. Isso era um motivo de muita tristeza. Dela, talvez pudesse vir alguém da linhagem real e sentar-se no trono. Mas não vemos nenhuma palavra desse servo de Deus. E aí, mais tarde, lá em 2 Samuel, houve uma fome, uma crise no reino de Israel por 3 anos. E aí Davi consulta o Senhor, e aí descobre-se que os gibeonitas, Juízes capítulo 9, lembra? Os gibeonitas eles se disfarçaram e vieram no meio do povo, vieram, se acamparam perto do povo de Israel, e quando o povo de Israel chegou ali, a ordem era dizimar todo mundo, eles se passaram por um outro povo. Então, foi-lhes prometido que eles nunca seriam dizimados do povo, tirados do meio do povo de Israel. E aí, então, os gibeonitas são convocados e eles falam: nós não queremos nada. Nós queremos apenas uma coisa. Não queremos que ninguém morra de Israel. Nós queremos 7 homens da descendência de Saul, para que nós possamos enforcá-los juntos lá em Gibeá de Saul. Então agora Davi vai ter que caçar 7 filhos de Saul, filhos, descendentes, e entregá-los aos gibeonitas. Davi diz: eu darei. Então sai ele a procurar esses 7 homens para entregar para os gibeonitas. Ele pegou 2 de Rispa, filha de Iaiá. Ele poupou os parentes de Jonatas por causa da sua amizade, e agora ele vai procurar. Ele precisa de mais 5. Você não é descendente de Saul, Marlon? Você teria 2? Você tem 2, Romênia? Você não é descendente de Saul? Ele sai procurando. Sabe onde ele vai encontrar esses 5 filhos? Os 5 filhos de Merabe, aquela que deveria ter sido lhe dada como esposa. E ele não teve que dar filho nenhum, porque a esposa dele era estéril. Nosso Deus, Ele sabe todas as coisas. Às vezes nós nos desesperamos e nós achamos que Deus, o nosso Deus, e eu falo disso de uma maneira reverente, eu não estou sendo irreverente, mas às vezes pelas nossas atitudes, é como se o nosso Deus, fosse como aquele Deus que foi desafiado lá no Monte Carmelo por Elias. Você lembra o que Elias falou para eles? Os profetas de Baal. Ele disse assim: clama com mais força. Talvez o seu Deus saiu em viagem, talvez ele está dormindo. Nosso Deus nunca tira férias. Nosso Deus trabalha mesmo no turno da noite, e Ele sabe todas as coisas. Vocês começaram a se reunir aqui, se eu não estiver enganado, Alberto, em 87. Foi isso mesmo, né? Final de 86. 7 ou 8 pessoas? 6 pessoas. Isso. Depois 7. E eu cheguei em 92. Saibam que o Senhor sabia naquela época o que cada um de vocês passava. Os 6, os 7, depois os 12, os 13, os 14. E Ele ainda não perdeu o controle de nada. Ele sabe tudo.
Ele sabe todas as coisas. Ele sabe exatamente onde vocês, como Assembleia, estão. E Ele sabe exatamente o que vocês precisam. Nosso Senhor, o nosso amado Senhor, Ele sabe tudo. Vocês se lembram lá, João capítulo 4, naquele encontro com a mulher samaritana? Ela disse assim, eu sei. Ela disse, eu sei que há de vir o Messias. Mas ela estava diante daquele que sabe todas as coisas. Vocês se lembram do julgamento do Senhor Jesus diante de Pilatos? Está ali Pilatos tentando politicamente libertar aquele homem inocente. Ele sabe que esse homem é inocente. Ele está julgando, e como juiz o que ele tem que fazer? Solta logo esse homem. Mas ele quer agir de uma maneira política. E aí, num determinado momento, ele pergunta, ele diz, o que é a verdade? E a verdade encarnada, personificada, estava exatamente na frente dele. A história ela é controversa. Alguns dizem que ele se converteu, encontraram inscrições nas catacumbas dele, da esposa dele, e que Pilatos se converteu. Vamos ver, um dia nós vamos descobrir. Mas há um livro chamado A Pérola Mãe, de Anatole France. Ele compartilha, e é mais uma ficção. Ele mostra Pilatos bem velho nas suas terras, onde ele tinha lá num lugar distante. Ele está aposentado e ele está conversando com um amigo, e um amigo fala, Pôncio, você foi governador lá na Judéia? Sim. Não foi na sua época que teve um caso lá, uma celeuma lá de um judeu que foi crucificado lá por reivindicar que era o Messias, um tal de Jesus? E Anatole France, ele mostra Pilatos colocando a mão assim na cabeça e fala assim, Jesus, Filho de Deus? Não me lembro, mas vamos saber só naquele dia. Nosso Deus sabe todas as coisas. É a primeira coisa que eu quero lembrar vocês nessa noite. Ele sabe tudo, acerca de tudo, e Ele tem o controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle, e Ele nunca perderá. Alguns dias desses eu estava diante de algumas questões na minha vida, lá em casa, meu trabalho, tudo, umas mudanças. E eu então fui orar na biblioteca, eu fui orar e eu me ajoelhei e orei e coloquei as questões diante de Deus. E depois de orar, eu peguei a Bíblia e abri no meu propósito de leitura e eu estava começando Apocalipse. Então, quando eu comecei a ler Apocalipse, foi dito lá, o Senhor Jesus disse assim, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu parei ali, eu fiquei uns 3 dias vivendo na força dessa palavra. Foi tão vivo. Eu falei, como que Ele sabe dessas coisas? Não temos, eu sou o primeiro e o último, porque Ele sabe. Ele me fez, Ele sabe todas as coisas. Então, o primeiro ponto, o nosso Deus, Ele sabe todas as coisas. Não precisamos temer. Ele ainda tem o controle do barco. E o vento, a tempestade, Ele sabe exatamente onde estamos. E Ele sabe todas as coisas. O segundo ponto, se Ele é um Deus que sabe, Ele também é um Deus que vê. Ele não só sabe, mas Ele também vê. Abra comigo em Atos capítulo 7, volta um pouquinho aí, em Atos capítulo 7, versículo 54. Você se lembra desse capítulo maravilhoso, quando Estevão, ele se levanta e vai fazer sua defesa. Ele era um dos diáconos, ele é o primeiro mártir da história da igreja, ele é um homem cheio do Espírito Santo. O discurso que ele faz, a defesa que ele faz é maravilhoso demais. Como ele conhecia e se apoiava nas Escrituras. Então, depois que ele faz a sua defesa, no versículo 54, diz assim, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E aí ele vai ser morto. É o primeiro mártir da história, como eu te falei. Depois virão muitos.
A lista é longa. Se você quiser conhecer alguns, você tem 2 livros bons que eu poderia te recomendar. Um é o Livro dos Mártires, do Fox, e o outro é A Tocha do Testemunho, daquele que tem o nome John Kennedy. Ele é o mesmo nome daquele presidente americano, mas é outro. Mas aqui está o primeiro mártir da história da igreja, que vai morrer por causa da sua fé em Jesus. Aí você percebeu ali o que o Espírito Santo colocou aqui para nós? Diz assim: mas Estevão, 55, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ora, geralmente quando nós lemos ou vemos alguma coisa relacionada aos reis, a maioria daquilo que veremos, as figuras, algum retrato, alguma coisa, nós veremos o rei sentado. Ele não vai ficar em pé. Quem fica em pé são os súditos. Você vai ver o rei da Inglaterra, nas fotos que tem, nas pinturas que tem, ele vai estar sentado com toda a pompa, aquele robe lá, que vai lá na frente, vai estar uma coroa na cabeça e ele vai estar sentado. E os guardas e o restante vai estar em pé. Mas aqui o Espírito Santo colocou, 56, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ele viu o seu servo sendo injustamente massacrado, apedrejado até a morte. Então, quando ele vai receber Estevão, o primeiro mártir, o nosso rei fica de pé para recebê-lo. Ele vê todas as coisas. Você se lembra do livro de Daniel, daquela história, capítulo 3, fantástica, da fornalha sobremaneira acesa? O rei Nabucodonosor, o grande rei, ele baixa um decreto, ele faz uma imagem que depois me corrijam, mas pelas contas que eu fiz, ela tinha entre 25 e 27 metros de altura. E aí ele diz que no som da trombeta, do pífaro, da harpa, todos tinham que se ajoelhar, todos tinham que adorar aquela imagem. E você se lembra que aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvaram. Então eles foram delatados. E aí eles são trazidos diante do rei. E o rei, então, ele vai rugir uma ordem contra eles e vai ameaçá-los. E você se lembra como é que eles tranquilamente eles disseram assim: ó rei, quanto a isso não precisamos te responder. Se o nosso Deus quiser livrar, livra. E se ele não quiser, ele não livra. E o rei ficou tão furioso que ele ordenou que aquela fornalha ela fosse acesa, quantas vezes mais? 7 vezes mais. E você se lembra que o Espírito Santo relata que como é que eles foram jogados lá? Diz que eles foram matados. Eles foram amarrados. Eu penso que eles foram, com as suas roupas, com tudo que eles tinham, eles foram amarrados. Eu penso que ou eles foram atados aqui com as mãos para trás, e depois foram passadas cordas em volta deles, ou com as mãos aqui para frente, e depois rodeou eles assim de corda e amarraram bem. 7 vezes mais. E aí os guardas que os jogaram lá dentro, você lembra o que aconteceu com eles? Por causa da proximidade com o fogo, eles morreram queimados. Então o rei, daqui a pouquinho ele olha, e é muito interessante o que o Espírito Santo colocou lá. O rei fala: não jogamos 3? Não tem 4? E aí ele fala que aqueles 4 homens, eles estavam fazendo o que lá dentro do fogo? Passeando. É como se eles estivessem indo para o shopping center, tranquilos. Passear, nós vamos passear no shopping, nós vamos passear no parque, vamos pegar os nossos filhos, subir no pedalinho e vamos brincar, passeando. Você não percebe um humor santo aqui? Eu acho que Deus, ele tem humor, claro. Por que o Espírito Santo colocou? O rei falou assim: eles estão passeando. Era o último lugar na terra, não é, Gilson, que você iria passear. E aí o rei, ele fica chocado, e ele fala assim: Sadraque, Mesaque, Abednego, vem para fora. E eles vieram para fora. Então o que aconteceu com eles? Eles entraram amarrados?
E alguém disse assim que o fogo da provação, ele serve apenas para desamarrar os laços que nos prendem. Tem tantas coisas que nos prendem. O Senhor, o nosso Deus, Ele vê, Ele sabe exatamente onde as coisas estão pegando. Tem tantas coisas, sejam tradições, sejam opiniões firmes, seja um desejo de não mudar, seja um desejo de não se render ao Senhor, seja uma questão de você fazer do seu jeito, mas saiba, Ele te vê. Ele não deseja que nenhum de nós permaneça exatamente como estamos. Nós devemos crescer em direção à maturidade. Devemos ser filhos maduros. Devemos crescer. Alguns falam assim: irmãos, que saudade dos meus filhos, quando eles tinham 5 anos, 7 anos. Eu tinha eles debaixo das asas, eu mandava, fazia, levava. Irmãos, é muito bom com 7 anos, mas meus filhos têm respectivamente 28, 26 e 23. Eu não reclamo de hoje não, que todos trabalham e ajudam em casa com dinheiro. Chega no final do mês, cada um dá um pouco. A Ruth dá o cartão, o Esdras dá um pouquinho, a Esther um pouquinho mais. Ele nos vê, Ele sabe exatamente onde estamos e o que precisa fazer conosco. Então, irmãos, sejamos mais cuidadosos todos nós, quando a provação vem, não é? E nós ficamos desorientados. Foi uma cena tão bonita que eu não daria para ver aquela cena. Provação, me permita imaginar, a provação foi tanta, suponhamos que o Senhor estava lá em Belo Horizonte, e como Ele é um Deus que vê, Ele viu, Ele sabia que a fornalha foi colocada aqui em Patos de Minas. Então a fornalha está tranquila, ela está na temperatura usual, e aí está tranquilo, de lá o Senhor resolve. É claro, irmãos, eu estou usando a imaginação, me entendam, mas aí o rei fala: torce, eu acho que é termostato que chama a peça. Torce o termostato 7 vezes mais. Aí o guarda vai lá e coloca na posição 1 e a fornalha esquentou. Aí sabe o que o Senhor fez? Na minha imaginação, o Senhor saiu de Belo Horizonte, atravessou Contagem, Betim, e nós já vamos vê-lo lá em Nova Serrana. E aí ele torce para o 2, o Senhor já está passando por Luz. Põe no 3, ele já está chegando ali numa localidade chamada, acho que é Campina Verde, um arraialzinho que tem na beira da rodovia. Põe no 4, ele já está chegando na lagoa. Põe no 5, põe no 6, ele está correndo. Põe no 7, o Senhor pulou para dentro da fornalha. Isso não é maravilhoso demais? Ele vê, Ele sabe, Ele vê as nossas angústias, Ele vê as nossas preocupações. Não precisamos morrer de preocupação, não precisamos morrer de tristeza, porque Ele sabe, mas Ele não só sabe, Ele também vê. Nosso Deus é um Deus que vê. Você lembra lá em Gênesis a escrava de Abraão? Abraão teve relação com ela, ela engravidou, e aí Sara enciumou-se e falou para Abraão: põe essa mulher para fora. E aí ela foi colocada no deserto, sozinha, absolutamente só. E aí fala que um anjo do Senhor a encontrou e a socorreu. Você lembra o que ela falou? Ela falou assim: tu és um Deus que vê. E por isso chamou aquele lugar Beer Lai Roi. Nosso Deus, Ele é um Deus que vê. Você se lembra lá em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11? É uma história tão bonita, tão linda. O subtítulo na minha Bíblia está: A ressurreição do filho da viúva de Naim. Havia essa cidade pequena, essa vila chamada Naim, e ali naquela vila morreu o filho único de uma viúva. Então prantearam aquele menino, choraram, talvez até contrataram as carpideiras profissionais, choraram um tempo lá de luto. E aí então alguém falou: mãe, é hora de enterrar o seu filho. E aí sai esse cortejo fúnebre, porque o cemitério
dá para depreender do texto, era fora da cidade. E aí sai essa viúva chorando o seu filho, ele está no caixão, no esquife, e diz que uma grande multidão ia com ela. E aí, quando ela está saindo da cidade, o Espírito Santo diz que Jesus está chegando, ele está vindo, e com ele uma grande multidão. Interessante, essas duas multidões vão se encontrar. A história dessa família, dessa viúva, vai mudar, porque ele é um Deus que vê. E aí o Espírito Santo colocou lá: vendo-a o Senhor, se compadeceu dela. Mas eu fico pensando, como que o Senhor a viu? Está lá aquela grande multidão de lá, aquela balbúrdia, povo chorando, povo gritando, e está ali aquela grande multidão com o Senhor, grande multidão. E essas duas multidões, elas estão passando uma pela outra, e diz que vendo-a o Senhor se compadeceu dela. E aí ele disse, ele chegou, tocou o esquife: jovem, eu te mando, levanta-te. E ele voltou à vida. Então, irmãos, se apeguem a essa verdade. O nosso Deus, ele sabe todas as coisas. O nosso Deus é um Deus que vê. Ele também vê. Mas se ele sabe e se ele vê, ele também é um Deus que ouve. Isso não é uma segurança para nós? O nosso Deus sabe todas as coisas. O nosso Deus vê todas as coisas. E o nosso Deus ouve. Esse é um privilégio que apenas os cristãos têm, irmãos. Muitos têm deuses diferentes nesse mundo, mas os seus deuses, eles tinham um certo conhecimento, sim. Se destacaram nesta ou naquela área. Foram homens piedosos, sim. Mas o conhecimento, o saber desses homens era um saber e um conhecimento limitado. Nada que se compara à pessoa do Senhor. Sim, eles viram muitas coisas, viram enquanto estavam nesse mundo. E agora, eles não podem mais ouvir. Mesmo que os seus seguidores, eles lhes façam orações e petições, mas eles estão mortos. Nosso Deus está vivo. Ele ressuscitou. Ele sabia, ele sabe, ele sempre saberá. Ele via, ele vê, ele sempre verá. E ele também ouve. Ele ouve a oração dos seus filhos. Abra comigo no Salmo 40. Salmo 40. Aqui, creio, e não posso ser dogmático, mas eu creio que aqui está, talvez, essa pequena porção das Escrituras, que ilustra com mais perfeição e clareza que o nosso Deus é um Deus que ouve. O salmista não é outro senão o mesmo Davi, que teve uma vida tão atribulada, esposas, filhos, negócios, um reino para cuidar, guerra, sempre envolto em guerras. É esse homem que vai, no Salmo 40, dizer assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Ele estava angustiado, ele estava atordoado. Ele diz aqui que o Senhor o tirou de um poço, Jeremias 38:6. Lembra quando Jeremias foi jogado num poço? Lá, quando eu morava em Santana, nós arrumamos alguém para furar uma cisterna lá em casa. Esse homem veio e furou a cisterna, muitos dias. Teve um dia que ele queria desistir. Eu falei, vamos, tem que achar água. E aí um dia, e eu lá, tinha um sarrilho, é sarrilho, João, que fala aquilo lá, tirando a terra. E ele furava, o outro tirava, e eu em cima. Aí lembro o dia que ele falou assim: achei a água. Eu falei, verdade? Ele disse, sim. Eu disse para ele, vou descer aí agora para conferir seu serviço. Aí eu
Peguei aquela corda lá, me amarrei e a pessoa que estava cuidando ali me desceu lá. Quando eu estava no fundo da cisterna, 22 metros e 40 centímetros, medi. Me deu uma sensação de pavor ali. Eu comecei a suar. Eu olhava assim e eu falava, esse negócio vai desmoronar em cima de mim. Uma cisterna, um lugar de aflição. Davi estava lá, nessa cisterna. Eu não creio que ele estava literalmente. Está falando aqui de uma experiência que ele estava passando. Tirou-me de um poço de perdição, uma cisterna. Colocou-me os pés, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Tremedal de lama é areia movediça. Quanto mais ele se movia, mais ele ficava engastalhado. Não é assim? Às vezes, talvez por um zelo genuíno. Por um zelo genuíno. Nós queremos que alguma coisa aconteça, por exemplo, com os nossos filhos. Mas às vezes as coisas não acontecem. Mas eu tenho a verdade. A verdade me foi revelada. Está clara, como o sol do meio-dia. Então, quando eu tento compartilhar, ou talvez até impor, parece-me que quanto mais eu mexo, mais engastalhado eu fico. Não adianta, parece que nada adianta. Davi estava numa situação de muita dificuldade, porque ele usa essas duas expressões, um poço de perdição, um tremedal de lama. Um poço de perdição já seria suficiente. Mas no versículo 1, ele usa uma expressão aqui muito bonita, que toca diretamente no ponto que eu estou tentando mostrar para vocês. Ele diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Às vezes, quando temos alguma dificuldade, e eu falo reverentemente, se fôssemos escrever esse salmo, a gente escreveria assim: esperei pacientemente pelo Senhor. E ele se inclinou. Esperei pacientemente pelo Senhor. Tenhamos paciência. Nosso Deus nos ouve. E aí ele diz: ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Essa palavra, ele se inclinou. Essa palavra no hebraico é natah, N-A-T-A-H, natah. Ela é muito bonita. E eu espero que você guarde no seu coração como eu tenho guardado no meu. Se a filhinha do Serginho estivesse aqui, eu pediria ao irmão Serginho que permitisse que ela viesse aqui e eu iria exemplificar para vocês. Essa palavra natah, um exemplo que eu posso dar para vocês, é um pai grandão, e aí esse pai tem um filhinho pequeno. E esse filhinho, ele está ali perguntando, pedindo: pai, mas é minha bicicleta, pai. E o pai está no celular. Peraí. Pai, e ele está puxando a calça, ele é bem pequeno. Pai, e ele quer contar da borboleta que voou e trombou com um gafanhoto, mas o pai, ele está ocupado com outras coisas. Até que chega um ponto que esse pai, ele para, ele guarda tudo, o celular, tudo que ele está fazendo, e ele se inclina, ele se abaixa, ele se ajoelha. E aí, isso já seria demais. Mas ele chega o seu ouvido bem perto da boca da criança e fala assim: Miriam, pode falar. O papai é todo ouvidos. Não é maravilhoso demais? Nosso Deus nos ouve. Podemos e devemos perseverar em oração, com confiança e persistência, porque Ele nos ouve. George Miller, muitos aqui já leram a história de George Miller, uma história fantástica. George Miller, certo dia, está em um desses livros aí. Um dia, como quase todo dia, ele estava em grande dificuldade. E ele então orou a Deus por uma certa quantia. Chamou os obreiros ali, os que ajudavam-no, e falou: nós temos essa necessidade aqui, vamos orar. E oraram. E aí, no outro dia de manhã, o dinheiro não chegou. E aí ele chamou os irmãos, o dinheiro não chegou, vamos orar de novo. E aí, enquanto ele orava,
o Senhor falou no coração dele: já mandei, o dinheiro está aí. Ele falou: ué, o dinheiro está aqui? Mas à tarde o dinheiro não chegou. No outro dia também não. Mas ele continuou persistindo. Ele falou: Senhor, você está aqui? Eu não vi. E passaram-se alguns dias. E aí ele teve uma necessidade premente, não tinha mais dinheiro. Ele chamou os irmãos e disse: o Senhor está me dando a entender que o dinheiro está aqui, mas vê se tem alguma prataria aí, algum prato, uma coisa de vamos vender, porque nós precisamos. E aí, quando eles se preparavam para fazer isso e discutiam o que vender, entrou uma mulher pela porta, aquela porta lá, com o envelope nas mãos. E ela disse: Sr. Miller? Ele disse: sim. Ela disse: os orfanatos eram em Bristol. Ela disse: eu mudei recentemente, alguns dias, aqui para cá, e eu trouxe uma oferta lá de Londres, onde eu morava, e disse a quantia. Era exatamente a quantia que eu queria. Ela falou assim: na verdade, nós somos vizinhos. O senhor está vendo aquela porta ali? Aquela parede ali? Ele disse: sim. Então, ali é o meu quarto. Eu durmo ali, ó, do lado de lá da parede. E aí, ela entregou para ele o dinheiro. O senhor já tinha mandado dinheiro, Sérgio. O dinheiro esteve lá todo o tempo. Nosso Deus é um Deus que ouve. Ele tinha ouvido na primeira, mas não atendeu na primeira. O que você faria? Pensa aí comigo. Você está precisando. Você está precisando desse dinheiro. Você está pedindo a Deus. Você está a ponto de desesperar. Você está arrancando os cabelos da cabeça. Você precisa desse dinheiro. Aí o Senhor fala: eu já mandei. O Senhor não mandou. Mandei, já está aí. O que você faria? Irmãos, as respostas são variadas. As respostas são variadas. Às vezes por pouca coisa nós culpamos o nosso Deus, nós desrespeitamos o nosso Deus. Se as coisas não acontecem da nossa maneira e na velocidade que nós achamos que deveria acontecer, às vezes a gente faz biquinho e nós tratamos mal, desrespeitosamente o nosso Deus. O que você faria? Eu concedo. Talvez você tivesse o direito de falar: Senhor, você está brincando comigo? Isso não. O Senhor me chamou para a obra. Quando o Senhor chama, o Senhor capacita. Então o Senhor é o meu provedor. Senhor, o Senhor deve ter envelhecido aqui no mínimo uns 6 meses, nesses últimos 7 dias. Não é assim conosco? Às vezes, quando o Senhor não nos dá esses pirulitos aí, essas balas que a gente pede, a gente não fica assim, irado com ele. Meus irmãos, eu vou ler para você o que George Miller disse. E aí fica fácil entendermos por que ele foi considerado, na geração dele, um homem de fé. Ele disse assim, depois que recebeu o dinheiro, pagou tudo, ele disse assim: o dinheiro esteve perto da casa dos órfãos por vários dias, estava ali, sem ser dado. Isso me provou que estava no coração de Deus desde o início nos ajudar. Mas porque Ele se deleita na oração de seus filhos, Ele nos permitiu orar por tanto tempo. Nossa fé provada tornou a resposta muito mais doce. Glória a Deus, não é? Você entendeu o que ele disse? É como se eu amo ter comunhão com o meu filho Esdras. E ele tem uma necessidade qualquer. Aí ele vem, a gente teve uma comunhão tão gostosa, ficamos ali 2 horas conversando, e ele me contando da necessidade dele. Foi tão bom, André, eu quero que essa situação se repita. Eu posso abençoá-lo, mas eu vou esperar mais um pouco. Então amanhã ele vem, nós temos mais um tempo de comunhão. E depois da manhã, e daqui, e está tudo tão bom. Foi isso que George Miller falou. Deus se deleita na oração dos seus filhos, e Deus segurou a oferta. E ela então se tornou mais doce. Me permita terminar, irmãos, com um testemunho pessoal. Não me entenda mal. Não estou de maneira nenhuma me gloriando. Mas se Ele é capaz de me ouvir, então eu penso que Ele é capaz de ouvir qualquer um de vocês. Eu estava em 2014 nos Estados Unidos, porque esse testemunho se refere também ao George Miller. E estávamos o Ernie e eu em Richmond, na Virgínia,
na casa de um homem chamado Bob Doherty e da Danette. Bob era um professor de inglês que gostava muito de história, como eu. E nós nos tornamos bons amigos, fiquei lá uns 10 dias com ele. Todos os dias nós caminhávamos lá no bosque. E um dia, depois do jantar, sua esposa subiu para o quarto, ele subiu para o dele, e eu e ele ficamos ali na cozinha. E ele falou assim: Léo, ano passado a minha filha casou. E antes do casamento eu dei a ela e a mim uma viagem lá para a Inglaterra. E ela gosta muito de história e eu também, mas ela é professora de inglês. Então nós fomos em alguns lugares. Eu fui na casa do C.S. Lewis, fui na assembleia onde o C.S. Lewis reunia com os irmãos, e também fomos lá nos orfanatos do George Miller. Ah, que legal! Aí ele mostrou umas fotos, aquelas construções imponentes, ainda estão lá. E ele disse: hoje lá são escolas, lá um tipo de escola. Eu falei: Léo, mas quando eu estava diante daqueles edifícios, conhecendo a história, eu fiquei assim tão tocado pela bondade, pela fidelidade do Senhor. E aí eu não resisti, irmão. Eu peguei uma ferramenta lá que eu tinha levado e fui lá na parede e tirei 2 lascas de pedra de um dos orfanatos. Você está brincando? Ele falou: tenho, quer ver? Ele foi e trouxe as 2 pedras e me mostrou. É um granito, uma pedra diferente. Eu falei: puxa, que legal! Nos despedimos, fomos dormir. Fui para o meu quarto e ele foi para o dele. E aí me preparava para dormir, fui orar, me ajoelhei perto da minha cama e orei assim: Senhor, talvez eu nunca vá ver os orfanatos de George Miller, que estão lá até hoje. Meu irmão teve a oportunidade de ir lá. Ele tirou 2 lascas de pedra. Toca no coração dele para me dar uma. Irmãos, eu orei assim: toca no coração dele para me dar uma, não precisa de 2. E fui dormir. No outro dia eu levantei cedo, ele também, saímos para caminhar. Irmãos, cada passo eu estava esperando ele falar da pedra, mas ele não falou, e fomos e voltamos. Ele falou: Léo, daqui a pouquinho toma café. Eu subi para o quarto. Quando eu entrei no meu quarto, passou um pouquinho, ele entrou para trás. Ele falou assim: deixa eu te contar uma experiência que eu tive ontem. Diga. Ele falou: ontem, na hora que nós subimos, eu fui para o meu quarto, você foi para o seu, eu deitei e, estranho, perdi o sono. Tinha algo, não sei o que era, não conseguia dormir. Eu falei: e aí? Ele falou: então, aí eu me ajoelhei e orei a Deus. Eu falei: Senhor, o que está acontecendo? O que o Senhor está fazendo? O que o Senhor quer me falar? E aí o Senhor falou mansamente no meu coração. Ai, irmãos. Eu disse sim. O Senhor falou assim: você tem 2 pedras, dá uma para o Léo. Por isso, ele disse: eu não preciso de 2, está aqui uma para você. E eu tenho a pedra. Talvez na próxima vez eu te mostre. Houve lá em Hollywood, no passado, um ator chamado Stuart Hambling. Ele fazia filmes de cowboy junto com John Wayne. Ele nunca foi o mocinho, sempre era o bandido. Ele era um homem devasso, ele tinha uma vida toda atrapalhada, alcoólatra, boêmio, se prostituía, uma vida muito triste. E um dia ele se converteu ao Senhor Jesus, e o Senhor transformou a vida dele completamente. Ele parou de beber, parou de jogar, parou de mentir. Um novo homem. E a história diz, é verdade, que ele estava um dia conversando com John Wayne. John Wayne é um dos mais famosos lá, John Wayne. John Wayne bebia muito e não era cristão. E aí o John Wayne falou assim: o que aconteceu com você? Eu falei: então, eu vivia assim, assado, desse jeito, desse jeito. Jesus veio, ele pregou para o John Wayne, o grande John Wayne. E John Wayne falou assim para ele: Stuart, que interessante, isso aí que você acabou de me falar, dá um hino, escreve um hino, faz um hino com isso aí. Deu as costas e foi embora. E Stuart Hambling foi para casa e fez um dos hinos mais lindos da história da igreja. Você deve conhecê-lo. Não é segredo o que Deus faz. Lembra? O que fez a outros, fará por ti. Então, o que Ele fez a mim e a tantos, Ele pode fazer por cada um de nós, porque Ele é um Deus que ouve
Ele sabe, ele vê, ele ouve. Houve um homem metodista, e termino aqui, irmãos. Ele chamava William Grimshaw. Ele foi um homem piedoso, um grande pregador. A história diz que ele era metodista e, por ser avesso à publicidade, ele não é muito conhecido na história da igreja. Mas se ele tivesse publicidade, ele poderia ter igualado ou superado o famoso John Wesley como pregador. Mas ele preferiu o anonimato e ficou lá numa cidade, e com aquela assembleia, aquele grupo de irmãos ali, servindo o Senhor, cuidando deles. Esse homem temia Deus. Ele orou durante boa parte da sua vida pelo seu filho John, que era um perdido, um cachaceiro, que zombava do Senhor. Então, quando o pai, William Grimshaw, está no leito de morte, ele manda chamar o filho dele e fala assim: meu filho John, eu estou morrendo, mas eu estou pronto para morrer, mas você não está, a menos que você creia em Jesus. Você precisa crer em Jesus, porque você não está preparado. E morreu. E o filho dele continuou numa vida de pecado. O filho dele uma vez comprou um cavalo de um crente e ia para as tavernas, e ele falava assim: aí, tá vendo meu cavalo? Esse cavalo no passado carregou um santo que se chamava Sérgio, e hoje carrega um pecador como eu, zombando. Mas o tempo passou, John envelheceu, e aí agora ele converte-se ao Senhor Jesus. Ele entendeu, ele recebeu esse Salvador maravilhoso. E a história vai se repetir. E ele está no seu leito de morte. Ele sabe que o pai dele orou por ele tantos anos e que o pai dele morreu sem vê-lo convertido. Sabe quais foram as últimas palavras do John, agora um irmão no Senhor? Ele está para morrer. E ele olha para os irmãos e fala assim: irmãos, imagina a cara do meu pai quando ele vê que eu também entrei no céu. Deus nos ouve. George Miller orou 52 anos por um amigo, ele se converteu. Então devemos levar tudo ao Senhor em oração, porque Ele sabe, Ele vê, Ele ouve. Vamos orar. Pai, te bendizemos porque o Senhor sabe, o Senhor vê e o Senhor ouve. Que segurança nós temos em Ti. Muito obrigado. Estávamos tão longe do Senhor, e o Senhor veio por causa do Teu amor e resplandeceu sobre nós a pessoa bendita do Seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Declaramos, ó Pai, a nossa gratidão a Ti pelo dom de Jesus e declaramos que nós o apreciamos tanto, nós o amamos, Ele é tudo para nós. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos ouve. O Senhor sabe onde estamos e o Senhor nos vê. Que segurança temos em Ti. Que essas palavras possam capturar os nossos corações e nós possamos sempre Te servir em simplicidade até o final das nossas vidas. Te louvamos, Te bendizemos e Te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém.